Mais um terrorzinho nacional chegando aos cinemas e tentando misturar aí o terror Lovecraftiano com o serial killer e o sobrenatural. Esse é o filme A Própria Carne. Vamos lá? Nós fomos convidados para uma pré-estreia que teve aqui em Brasília, do filme A Própria Carne, com o diretor e o roteirista. E o diretor Ian contou pra gente um pouco sobre a história do filme, que ele tentou trazer aí coisas que ele já queria trazer para o cinema, que é a questão da Guerra do Paraguai e o terror. Então ele pensou na possibilidade de juntar os dois para fazer esse filme. E ele trouxe aí na produção a galera do Jovem Nerd para poder ajudar a desenvolver o filme. Em meio à Guerra do Paraguai, 3 soldados desertores encontram refúgio numa casa isolada na fronteira. Lá vivem apenas um fazendeiro e uma jovem mulher. O que parecia ser salvação logo se revela mais terrível do que a própria guerra. O diretor Ian SBF, acostumado a fazer filmes de comédia, resolveu encarar essa ideia de fazer um filme de terror. Então, como eu falei, ele juntou aí com a galera do Jovem Nerd e fizeram essa produção que tem uma mistura de cada coisa. Então ele é um filme assim que, na minha opinião, ele tá mais pro suspense do que pro terror. E ele tenta te envolver com uma história muito sombria, mas que no final ele acaba se perdendo porque não tem o resultado que a gente esperava. Então a gente acompanha esses 3 soldados desertores, eles estão fugindo do inimigo e eles acabam encontrando essa fazenda para tentar se esconder. Só que um deles acaba sendo baleado e eles têm que fazer alguma coisa. E quando eles chegam nessa fazenda, tem uma pessoa muito sombria, muito esquisita, que é um senhor, que é o fazendeiro, e a menina que mora lá, que não sei se é filha, o que é dele, enfim. E a trama toda se envolve nisso. Quando eles chegam dentro dessa casa, descobrem que a casa tem alguns segredos e eles acabam passando a noite lá sem saber o que vai acontecer. Quando eles acordam, esse velho, né, que era um fazendeiro um tanto quanto amigável e agradável, acaba se tornando o terror de tudo. E aí o Ian falou que queria trazer esse filme com um final aberto e que os meninos, né, queriam trazer aí na produção algo sobrenatural. Então o filme todo se passa como se fosse uma história de serial killer, um suspense psicológico, uma tensão psicológica, e no final ele dá essa derrapada porque eles queriam trazer monstros. Então a gente vê que tudo que acontece ali no meio da treta toda é por conta dos monstrinhos que moram no sótão da casa. A priori, assim, eu achei uma ideia bacana, mas eu acho que as atuações não ajudaram muito, porque são atuações, assim, que, igual eu falo, eles tentam ser perigosos, eles tentam ser medonhos, tentam trazer atenção pra gente, mas a forçação de barra é tanta que eles não conseguem. O gore muitas vezes funciona, tem cenas, assim, que causam agonia, né, tensão, e o clima de suspense também é agradável também, não é dos piores, eles conseguem criar bem esse clima de tensão, só que eu acho que o filme se perde muito por conta disso, porque eles tentam ser uma coisa, no meio é outra, pro final ser outra. Então assim, a gente fica, caramba, mas eu pensei que era uma coisa e de repente, né, mudou pra outra, que já foi pra outra, e aí eu acho que ficou um pouco confusa por conta disso. Mas a ideia é boa, o contexto é interessante. Dando uma pausa na nossa crítica, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal Termômetro Nerd. Vocês são parte fundamental do canal e fazem ele crescer todos os dias. No nosso clube, os benefícios são dignos de cena pós-crédito. Aqui você tem vantagens exclusivas e conteúdos especiais. Você quer ver o seu nome aqui no vídeo também? É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e venha fazer parte dessa história. E aí a ideia do título, né, A Própria Carne, ele fala que pode ser muitas coisas. O pesadelo dos personagens pode se tornar pior que a própria guerra. E como ele traz esses temas macabros, terror psicológico, essa coisa, eles quiseram dar, né, esse título para tentar dar ênfase a isso. E justamente isso, né, cortar a própria carne, né, você fazer sacrifício por algo. Abrir mão de privilégios para poder resolver alguma situação. Ou então também referência a alguém que é da sua família, né? Que é a própria carne, que é da mesma família, que é o mesmo sangue. E ele é um filme mais independente, então assim, essas pré-estreias que estão rolando pelo Brasil todo, que tiveram, né, semana retrasada, justamente para a galera que é do grupo do Jovem Nerd, que são pessoas que patrocinam, né, que pagam
pro canal, aquela coisa toda. Então teve essa sessão, e aí junto com a galera da imprensa, né, que a gente participou. E aí a gente teve esse acesso ao diretor e ao Dave Pazos, que faz parte da equipe de roteiro, que ele é do Jovem Nerd. E aí eles contam pra gente isso, né? Que eles queriam trazer um terror, brincar com essa coisa do terror, acho que até porque tá na moda, né? E aí eles pensaram muito nessa questão da Guerra do Paraguai, a questão do Lovecraftiano, do terror psicológico, e resolveram misturar tudo numa salada só. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. A Própria Carne estreia dia 30 de outubro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o terror nacional A Própria Carne ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!